Era um fim de semana tranquilo, e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estralando, encanamento velho fazendo barulho. Isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho e tendo uma família bem barulhenta, na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindo do interior das paredes. Era de noite, e eu estava assistindo Netflix, Final Space eu acho, ou qualquer outra animação do catálogo. Estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto acima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno. E ainda neste corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga, que tem um rangido bem característico. Esta escada leva para o sótão. Falando assim parece até um clichê de filme de terror, mas na verdade é só quarto onde jogamos toda a bagunça. Nesta época, o sótão era bem abandonado, só um monte de caixa, cômodas velhas, cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Hoje nós pintamos as paredes e transformamos lá em um quarto de hóspedes. Ficou bem legal, mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão. Era como se algo pesado caísse no chão, algo bem pesado, mas logo descartei esta possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez, e depois mais uma e mais uma. Claramente eram passos. Pensei ser o meu gato, o Miau. Ele sempre dava um jeito de me assustar, mas logo descartei a hipótese, dado que ele estava dormindo no canto do meu quarto em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, altos. Eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada, então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinho em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Só poderia ser alguém, ou algo, que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei tentando fazer o maior silêncio possível. Fui até a porta e a tranquei. Fiquei parado ali, olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 minuto em que eu estava ali encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram, e agora ainda mais altos e mais rápidos, eles andaram da esquerda para a direita, como alguém quando anda em círculos, mas agora eles não pararam no sótão. Começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era tão alto e parecia vir de algo tão grande e com tanta raiva que parecia que a escada iria desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Aquilo desceu as escadas, deu um passo no corredor e simplesmente não fez mais barulho algum. Silêncio absoluto. Abri a porta do quarto e não tinha nada nem ninguém ali. Para ser sincero, hoje é a primeira vez que conto isso para alguém. Minha família, apesar de muito espiritualizada, não me dá muita abertura para conversar sobre isso. Com certeza falariam que eu estava ficando doido ou colocariam a culpa no videogame. Por isso, acabei deixando de lado, mas nunca vou esquecer do que passei naquela noite. Para contextualizar, sou uma mulher de 24 anos que mora na Austrália e trabalha em um estabelecimento voltado para o público adulto. Numa noite, quando meu turno já estava chegando ao fim, um dos clientes pediu para me pagar uma bebida. Eu aceitei, porque faz parte da política do empregador. Convenci-o a pedir algumas bebidas caras para nós dois. Tivemos uma conversa rápida e então inventei uma desculpa de que meu turno havia acabado, mas que ele deveria voltar em breve para me ver. Senti o olhar dele me despindo em pensamento enquanto lambia o resto da bebida do lábio superior. Ele se levantou e, com um sorriso perturbador, perguntou se podia me acompanhar até o carro. Não sou idiota. Eu sei que jamais devo me colocar nessa situação. Então recusei educadamente e disse que talvez o visse numa próxima vez. Saí passando pelo nosso maior segurança e o homem não me seguiu. Ótimo. Nada fora do comum.
apenas parte da rotina da minha profissão. Mas infelizmente, a história não terminou ali. Para esse sujeito, aquilo era apenas o começo. Fiquei de folga durante uma semana depois daquela noite, mas quando voltei ao trabalho, fui informada de que o cliente havia aparecido todas as noites naquela semana, perguntando por mim. Disse que queria me pagar outra bebida. Ingenuamente pensei, ótimo, mais gorjetas esta semana. E fui me preparar para o turno. A noite passou, e claro, quem aparece? O tal homem. Ele pede por mim. Então, caminho até ele e ele me paga uma bebida. Só que, o tempo todo em que estive ali, ele mantinha aquele mesmo sorriso estranho. Não era um sorriso de desejo, isso é normal. Era o tipo de sorriso de quem sabe de algo que você não sabe e se sente satisfeito com isso. Enquanto conversávamos, eu o incentivava a pedir mais bebidas para si mesmo, tentando aumentar a conta dele. Meia hora se passou e inventei uma desculpa para sair dali, a fim de circular entre os clientes. Mas ele não aceitava, não me deixava sair. Quanto mais eu insistia, mais irritado ficava, a ponto de praticamente chiar comigo. Olhei para um dos seguranças que veio até nós e acalmou a situação, me dando a chance de sair. Ufa, crise evitada. Errado, porque o segurança não o expulsou, apenas me deu espaço. Então o sujeito começou a me seguir pelo local, até tentando entrar em uma área exclusiva para funcionários. Só aí outro segurança percebeu e finalmente o expulsou. Terminei meu turno e fui até o carro. E lá estava ele, juro para você, sentado no capô do meu carro. Como ele sabia qual era o meu carro, nunca descobri. Ele queria que eu o levasse embora e dizia o quanto eu estava sexy. Começou a despejar aquelas frases nojentas de cafajeste, mas eu não estava interessada. Tentei dar a dica de forma educada e recusei, mas ele ficou agressivo, agarrou meu braço e insistiu para que eu o levasse. Mandei ele se ferrar e enfiei a chave com força no ombro dele. Ele soltou e eu o empurrei com toda a minha força, fazendo-o cair. Entrei no carro, tranquei a porta e girei a chave na ignição. Ele se levantou e começou a bater na janela furiosamente, com tanta força que achei que fosse quebrar o vidro. Acelerei e saí dali. Quando já estava a uns 5 minutos de distância e tinha certeza de que não estava sendo seguida, encostei o carro e liguei para o trabalho. Contei o que tinha acontecido e avisei para que as outras meninas tivessem cuidado ao sair. Assim que desliguei o telefone, desabei em lágrimas. Não era a primeira vez que alguém tentava me agarrar. Triste realidade. Provavelmente aconteceria de novo. Mas você nunca se acostuma. Consegui me recompor, voltei para a estrada e fui para casa. Chorei até dormir. Na manhã seguinte, a notícia já tinha se espalhado e o dono do estabelecimento me ligou para saber se eu estava bem. Disse que sim, mas ele insistiu para que eu tirasse uns dias de folga, caso o sujeito voltasse. Queria criar uma distância. Fez sentido. Passou-se mais uma semana. Nesse período, ele continuou aparecendo todas as noites, perguntando por mim e recebendo a resposta de que eu tinha saído do emprego. Era mentira, mas servia como desculpa para afastá-lo. Ainda assim, ele não acreditava e continuava voltando. Então, de repente, depois de 2 semanas e meia, parou. Ótimo! Eu já estava precisando de dinheiro, então fiquei feliz em poder voltar ao trabalho na semana seguinte. Com o tempo, tudo parecia ter voltado ao normal. Os mesmos clientes de sempre, do tipo que só aumentavam meu salário. Enquanto aquele cara não aparecesse mais, eu estava satisfeita, mas comecei a notar coisas estranhas. Eu jurava que tinha deixado a porta fechada, mas a encontrava aberta quando voltava. Luzes ligadas ou desligadas, sem que eu lembrasse de tê-las mexido. Comida fora do lugar. Objetos em posições diferentes. Às vezes lembrava de ter mexido neles minutos antes, e mesmo assim estavam mudados. Pensei que estivesse ficando louca, mas talvez fosse só o estresse de tudo o que tinha acontecido. Uma amiga próxima, que também trabalhava comigo, disse que era normal depois de passar por uma situação como aquela e que iria passar. Isso se repetiu por 1 mês, até que um dia, a caminho do trabalho, percebi que havia esquecido roupas que precisaria naquela noite. Voltei para casa e vi, da rua, a luz do meu quarto acesa e a TV ligada. Pensei,
Estou realmente perdendo a cabeça. Entrei, peguei minhas coisas, desliguei tudo e fui em direção à porta. De repente, congelei. Bloqueando a saída estava ele, o mesmo homem que havia me agarrado. Fiquei paralisada, boca aberta. O tempo parecia não passar enquanto nos encaramos em silêncio. Ele, com aquele mesmo sorriso perturbador. Gritei: "O quê?" Comecei a berrar para que saísse, perguntando como sabia onde eu morava, o que estava fazendo ali. Ele só ficou parado, sorrindo, enquanto eu surtava. Entrei em pânico, mal conseguia respirar. Então ele finalmente falou, com a voz escorrendo malícia: "Bem-vinda em casa, querida. Você voltou cedo." Algo estalou dentro de mim. Joguei tudo o que estava em minhas mãos nele e corri para a porta dos fundos. Saí disparada, mais rápido do que jamais corri na vida, gritando por socorro. Ninguém ajudou. A sociedade apática. Me escondi em uns arbustos na esquina, chorando e ofegante. Tinha as chaves no bolso, mas não o celular. Eu o havia jogado nele junto com o resto das coisas. Esperei alguns minutos, depois voltei correndo, entrei no carro e saí dali imediatamente. Fui direto para o trabalho, contei o que aconteceu e chamamos a polícia. Eles foram até minha casa e outros ficaram no trabalho comigo. Quando chegaram, ele já tinha sumido. Revistaram a casa e descobriram que ele estava morando no meu espaço de rastelagem. Era isso. Por isso as portas, as luzes, as coisas fora do lugar. Peguei tudo que coube no carro e fui embora. Nunca mais voltei. Me mudei de estado. Recomecei do zero. Meu namorado, com quem moro, trabalha como professor em uma cidade a cerca de 15 minutos de trem. Ele chega em casa mais ou menos no mesmo horário todos os dias, variando 1 hora para mais ou para menos. Eu, por outro lado, trabalho em casa. No fim de janeiro deste ano, tivemos uma briga bem feia por causa de algo estúpido. Nem consigo lembrar exatamente o motivo agora, mas foi daquelas discussões em que a gente não se fala, não manda mensagem, não liga, nada, durante o dia seguinte inteiro. Naquela tarde, eu estava deitada na cama trabalhando. Era uma terça-feira, e eu tinha quase certeza de que a última aula dele terminava às 13 horas às terças, o que significava que ele certamente estaria em casa às 14h30. Mas por volta das 13 horas, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Pensei: ué, acho que ele chegou 1 hora mais cedo hoje. Era normal ele faltar à última aula de vez em quando, então não dei muita importância. Na verdade, eu só estava me preparando mentalmente para a conversa estranha do pós-briga, tipo: "Oi, tudo bem?" Então continuei deitada na cama, trabalhando, esperando ele entrar e trocar de roupa. A porta do quarto estava fechada, e eu estava com os tampões de ouvido meio encaixados, como sempre faço quando trabalho, mas conseguia ouvir os passos pesados dele, andando pelo apartamento, como sempre fazia. Se não estivéssemos brigados, e eu não estivesse tão distraída com o constrangimento da situação, talvez tivesse notado que os passos estavam estranhamente lentos, ou que ele estava demorando demais andando pela sala. Mas eu estava absorvida demais na tensão da briga, e não pensei nisso. Fiquei apenas esperando, esperando ele finalmente entrar. De repente, a porta do quarto se abriu lentamente, só alguns centímetros. Virei a cabeça para a porta, pronta para dar aquele sorriso meio sem graça de: "Estamos brigados há 24 horas, né?" Mas a porta não se abriu mais do que alguns centímetros. Olhei melhor e vi que era uma mão de mulher, com esmalte vermelho, segurando a maçaneta. Quem quer que estivesse ali, fechou a porta devagar, do mesmo jeito que tinha aberto, sem entrar no quarto. Eu pulei da cama, arranquei os tampões dos ouvidos e congelei por alguns segundos, pensando rápido demais. Meu primeiro pensamento foi: não é meu namorado. Depois pensei: poderia ser a mãe dele, a irmã, a senhoria. Por algum motivo, concluí que certamente era a mãe ou a irmã dele. Então, abri a porta do quarto e fui até a sala. Não havia ninguém lá, mas o ambiente estava impregnado com cheiro forte de perfume feminino. Foi aí que recobrei o juízo. A mãe e a irmã dele não têm chave e nunca apareceram sem avisar. A senhoria nunca entrou sem permissão. Aquilo era um estranho. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta.
agora tremendo muito. O quarto tinha uma varanda. Então, apesar da chuva fria de janeiro, saí na varanda e liguei para o meu namorado. Ele atendeu e eu perguntei se a mãe ou a irmã dele poderiam ter aparecido sem avisar. Ele disse: "Não. Não se mexa. Vou ligar para a polícia." A polícia chegou em minutos e revistou todo o apartamento. Claro que nesse ponto não havia mais ninguém. O estranho era que nada tinha sido roubado, apesar de mantermos um pote cheio de dinheiro bem na entrada. Nada tinha sido mexido. Parecia que o intruso tinha ido direto ao quarto, visto minhas pernas na cama, entrado em pânico e ido embora. Além disso, não era possível abrir aquela porta pesada de madeira da frente sem uma chave. Por alguns dias, eu e meu namorado ficamos convencidos de que tinha sido apenas a senhoria sendo curiosa. Comecei a me sentir melhor. Ainda assim, exigimos que a senhoria trocasse as fechaduras. Quando ela veio trocá-las com o marido, descobriu algo. A área quadrada ao redor da fechadura estava arranhada, como se tivesse sido raspada com alguma ferramenta. Ela disse: "Com certeza alguém usou ferramentas para arrombar o apartamento." 1 ou 2 dias depois, meu namorado disse: "Preciso te contar uma coisa, mas não surta." Então contou que a tesoura laranja da cozinha havia sumido. Obviamente eu surtei. Revirei o apartamento procurando aquela tesoura. Já se passaram 6 meses e ela nunca apareceu. Então, tudo continua simplesmente assustador e estranho. Um estranho invade um bom apartamento, mas não toca em nada de valor. Nem mesmo o pote de dinheiro na entrada. Ele leva uma tesoura da cozinha, vai direto ao quarto, vê alguém na cama e vai embora imediatamente. Muito obrigado por ter chegado até o final. Para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo novas histórias todos os dias, peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que tiver novo por aqui. Até a próxima!